1 Samuel capítulo 23. Ora, foi anunciado a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Queila e saqueiam as eiras. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, e ferirei a esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai, fere aos filisteus e salva a Queila. Mas os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanta mais se formos a Queila, contra o exército dos filisteus. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, levanta-te, desce a Queila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Queila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado, e fez grande matança entre eles, assim Davi salvou os moradores de Queila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Queila, desceu com um éfode na mão. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Queila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrolhos. E convocou todo o povo à peleja, para descerem a Queila, e cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Queila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me os cidadãos de Queila na mão dele. Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel! Faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me os cidadãos de Queila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul. E respondeu o Senhor, entregarão. Levantou-se, então, Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Queila, e foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Queila, deixou de sair contra ele. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zife, em Ores. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus. E disse-lhe, não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor, Davi ficou em Ores, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeia, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Ores, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimom. Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma, a nós nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul, benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que ele frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é muito astuto. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, e então voltai para mim com notícias exatas, e eu irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles, pois, se levantaram e foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimom. E Saul e os seus homens foram em busca dele. Sendo isso anunciado a Davi, desceu ele a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, foi ao deserto de Maom, a perseguir Davi. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda. E Davi se apressava para escapar, por medo de Saul, porquanto Saul e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens, para os prender. Nisso veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te, e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Malecote. Depois disto, Davi subiu e ficou nos lugares fortes de Engedi.